Mateus capítulo 13, versículo 1 diz assim: Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. E juntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu para semear. E parte da semente caiu na beira do caminho, e vindo, porém, as aves dos céus a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque a terra não era funda, mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo 100, outra 60 e outra 30 por 1. Outra caiu em boa... versículo 8, agora 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se dele os discípulos, disse: Por que nos fala por parábolas? Eu vou dar um salto do versículo 10 até o versículo de número 18, por conta do nosso tempo muito curto. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e lhe arrebata o que foi semeado no coração. E esse é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém. Hoje eu queria falar um pouquinho a respeito do recurso parabólico de Jesus como meio didático para a evangelização. E eu queria fazer isso com base em Mateus 13, mas como não ia terminar hoje, e semana que vem a gente começa uma série de 4 quintas-feiras, então, que é um seminário, eu prefiro então falar hoje só de uma parábola, já que o capítulo 13 de Mateus tem, eu acho que umas 6 parábolas. Se você contar aí, as bíblias que aparecem lá em cima na epígrafe acabam ajudando um pouco. Mas eu acho que aparece umas 6, acho que tem umas 6 parábolas. Mas o recurso parabólico de Jesus é um agente poderoso na pregação do Evangelho. Porque ele conta historinhas inofensivas, historinhas curtas, rápidas, quase sempre vindas da agricultura, da pesca, da experiência do homem no campo, de coisas simples, historinhas bobas às vezes, né, mas que se mostram poderosas na hora certa. E hoje nós vamos nos aprofundar no início de Mateus capítulo 13. Depois, com o tempo, talvez outro dia, outra época, num domingo, não sei, a gente pode continuar esse assunto com mais tempo, porque hoje, infelizmente, o tempo é muito curto mesmo, está muito curto o tempo na quinta-feira. Então, vamos nos concentrar nessa primeira fase, onde tem 2 parábolas a respeito de sementes. A primeira parábola é a parábola do semeador, a segunda parábola é a parábola do trigo e do joio. E eu queria muito, na verdade, chegar na parábola do trigo e do joio, mas acho que não vai dar. Mas vamos lá, vamos tentar entender didaticamente o texto de Mateus capítulo 13. Quando você lê a primeira parte da parábola, que é uma parte assim muito simplória, né? Então o semeador saiu para semear, um pouco caiu na beira do caminho, os passarinhos comeram. A outra caiu entre as pedras, não funcionou. A outra caiu entre os espinhos sufocaram. A outra caiu em boa terra, nasceu, e aí sim cresceu e deu frutos. Quando você divide as 3 sementes, os 3 terrenos onde as sementes caíram, os 4
terrenos onde as sementes caíram, na primeira parte da parábola, que é a fala de Jesus, primeiro então tem, aqui caiu à beira do caminho, depois nas pedras, depois nos espinhos, depois na boa terra. 4 locais. E quando a gente olha, se os discípulos não tivessem perguntado nada, se eles só contassem a parábola como sempre e ninguém perguntasse nada, a gente seria tentado, fortemente tentado, a entender essa parábola de outro jeito que a gente entende hoje. Por exemplo, imagina que ninguém perguntasse nada e a parábola terminasse aqui no versículo 9. O que você entender da semente que caiu à beira do caminho e vindo as aves do céu comeram? Talvez você entenderia como uma falta de atenção da pessoa. Como que a pessoa deixa a semente cair à beira do caminho? Já era uma pregação, já cria um viés, né, para uma situação, que não é a que Jesus queria falar. Mas a gente seria tentado a entender assim. Ou, por exemplo, a que caiu entre as pedras, talvez a falta de preparo da terra. Como assim a pessoa coloca uma semente no meio das pedras? Não vai funcionar. Então, meio que a culpa é sempre do semeador. A outra caiu entre os espinhos. Fala, mas peraí, então é falta de cuidado. Na que caiu à beira do caminho é falta de atenção. A que caiu no meio das pedras é falta de preparar a terra, porque pedra não é lugar de semear. A que caiu entre os espinhos é falta de cuidado, porque onde já se viu. E a que caiu em boa terra, aí sim, esse é o semeador prudente. Então eu mesmo seria tentado, se a parábola não tivesse um second time na sequência, a gente ia ficar meio que cada um faz o seu juízo ali e tal, e aí a gente fica pregando e tal. Mas o capítulo 13 de Mateus, ele é rico, porque primeiro ele tem muitas parábolas. Na minha cabeça aqui é umas 6, eu não contei, mas eu acho que são 6. E acharam mais uma? Quanto? Uns dizem 6, outros 7, sai depois não parou ímpar aí. Mas aí, mas as duas primeiras parábolas, que são a parábola do semeador e a parábola do trigo e do joio, Jesus oferece essa parábola com 2 tempos. O primeiro tempo é geral, e o segundo tempo é uma explicação, tipo a tecla SAP. Não existe mais tecla SAP, né? Existe. Quando Jesus traduz para os 12 o que realmente ele quer dizer. Isso vai acontecer no capítulo 13, versículos de 18 em diante, quando ele diz, escutem então a parábola do semeador. Essa aqui é para o povo, é para os 12. Isso aqui é para os 12. A explicação é a versão de Jesus da sua própria parábola, como ele mesmo interpreta a parábola dele. E aí, na sequência, no versículo 24, ele propõe a parábola do trigo e do joio. Lembra? O cara plantou o trigo, aí de noite veio os inimigos, semearam lá o joio, foram embora, e no outro dia os funcionários disseram, ó, tem o joio, é melhor logo cortar tal. E aí o dono da vinha disse, não, da plantação disse, não vamos cortar, espera tal. E aí, logo na sequência do trigo e do joio, quem está acompanhando na Bíblia, Jesus conta mais parábolas. A parábola do fermento, e a parábola do grão de mostarda e do fermento. E lá no versículo 36, depois que ele contou 2, diz assim, então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa. Então, agora só está ele em casa com os 12. E chegaram ao pé dele, os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio no campo. Como que a gente deve entender aquela historinha? Então, a gente vai aproveitar muito mais a parábola do semeador e a parábola do trigo e do joio, porque Jesus oferece uma explicação. É como se você estivesse lendo uma Bíblia num texto difícil, e embaixo tem um comentário. E aqui, Jesus propõe uma parábola e ele faz o comentário e ele mesmo especifica o que está sendo tratado ali. Bom, quando a gente olha o comentário de Jesus, que no caso da parábola do semeador está no versículo 18 em diante, a gente leu,
Aí a gente esquece tudo que a gente estava pensando a respeito da parábola. Você percebeu? Porque, vamos lá, a primeira caiu à beira do caminho. Se Jesus não tivesse explicado nada, o que você ia pensar? Eu ia pensar que, poxa, uma falta de atenção. Como assim? Eu estou com a semente e permito que ela caia na beira do caminho? Não vai funcionar. Então, é uma coisa que não é legal. Mas quando Jesus vai explicar, isso no versículo 19, ele diz o seguinte: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vamos gravar essa história aí. Ouvindo, mas não entendendo, vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Quem é que ia interpretar assim? Eu não ia. Você ia? Ele chega e fala assim, eis que o semeador saiu para semear e indo um pouco de semente caiu na beira do caminho. E as aves do céu comeram. Aí quando Jesus está sozinho, os discípulos falam assim, explica para nós o que isso quer dizer. Porque se eu for pregar sobre isso, eu vou falar que é falta de cuidado do semeador. Ou eu vou falar que, não sei, eu vou pensar em alguma coisa. Eu vou fazer uma exegese desse texto diferente. E Jesus pega e fala assim, olha, quando alguém ouve o evangelho e não entende, vem o maligno e tira o que foi semeado no coração. Esse é o que caiu à beira do caminho. Isso é o versículo 19. Aí, no segundo, que é o que caiu entre as pedras, que eu mesmo entenderia como uma falta de preparo da terra, ou coisa que o valha, ele diz o seguinte, versículo 20. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, porque a raiz não penetra na pedra, como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aí ele vai dar uma explicação completamente diferente de que qualquer um de vocês daria, ou eu daria, a respeito da semente que caiu no terreno cheio de pedras. Você daria essa explicação? Também não. Aí, quer dizer, a falta de profundidade, ou a falta de continuidade, a raiz começa a crescer e bate na pedra. Não vai. E como não continua, como não se aprofunda, estraga. Então é outra coisa que ele está falando. Então na primeira, quando eu falei que antes na beira do caminho, na interpretação de Jesus, é o seguinte, o maligno e a falta de entendimento são responsáveis pela falência de uma pregação. A falta de entendimento e o maligno juntos são responsáveis pela falência de uma evangelização, por exemplo. No segundo, que caiu entre as pedras, a falta de profundidade, a falta de continuidade estraga a pregação. Estraga o trabalho que você está fazendo de levar o evangelho para alguém. Aí na terceira, que caiu entre os espinhos, que eu julgaria dizendo, não, então é uma falta de cuidado, tal. Jesus disse o seguinte, não tem nada a ver, César, não tem nada a ver. Eu vou explicar. Versículo, me ajudem aí, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Em outras palavras, o mundo e suas fascinações são opositores da pregação do evangelho. O mundo e suas fascinações, porque os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aí a gente vai para a quarta semente, e aí ela fica mais fácil de entender, enfim, mas veja a interpretação de Jesus. No primeiro ele fala assim, aqui caiu em boa terra, versículo 13, versículo 8, aqui cai em boa terra dá fruto, uma semente produzindo 100, outra 60, outra 30 por 1. Agora Jesus vai explicar no versículo 23.
O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica. E dá frutos a 100, a 60, a 30 por um. Quer dizer, uma semente vira 100, ou 60, ou 30, que seja qual for o multiplicador, é bastante. Bom, diante disso, eu queria fazer esse mesmo trabalho que eu estou fazendo na parábola do trigo e do joio, mas aí eu não vou conseguir voltar explicando. Né? Então não vai dar. Então eu vou deixar, vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos até o segundo, vou deixar o primeiro ponto seguinte. A compreensão do Evangelho é a diferença entre o sucesso e o fracasso da evangelização. A compreensão do Evangelho é a diferença entre o sucesso e o fracasso da evangelização. Perceba que quando Jesus vai explicar os 4 terrenos, 2 deles ele fala sobre a compreensão. O que caiu na beira do caminho, ele diz assim, é aquele que ouve, mas não entendeu nada. Aí vem o maligno e tira o que foi semeado. Quer dizer, que se ele entendesse, seria diferente. E o último, o que cai em boa terra, ele diz o seguinte, esse é aquele que ouve o Evangelho e entende o que foi falado. E compreende o que foi falado. E aí, a gente passa por um problema hermenêutico. Um problema hermenêutico. Que quando eu vou falar, o que eu estou falando? E quando eu vou pregar, qual é a minha preocupação? Qual é a minha preocupação? Porque nós temos hoje um desfile de conhecimento, pessoas que querem vomitar um monte de coisas novas, eu vou tirar uma palavra só um minuto. Um desfile de conhecimento que, não, porque isso aqui, Flávio José, não sei o quê, porque não sei da onde, não sei das contas, só que ele não está preocupado se a pessoa vai entender. Ele está preocupado em mostrar que ele sabe. Eu quero que você entenda que eu sei. Não precisa você entender nada, você só sabendo que eu sei, já está bom. E o grego e hebraico, porque não sei o quê, porque lá na Índia, porque não sei na onde. E aí quando terminou, todo mundo falou assim, mano, o cara manja. Eu me lembro de um cara que ele fazia inglês. E hoje ele é missionário na Austrália. E ele sempre sonhou em morar num país de fala inglesa. E aí, trabalhei com ele há alguns anos. E aí um dia ele conseguiu, chavecando lá, conseguiu levar o professor dele na igreja. E aí no dia que levou o professor dele na igreja, eu não estava. Eu congregava lá na sede, porque eu morava lá no fundo da sede, lá no Ipiranga, em São Paulo. Mas eu estava pregando, eu era um moleque novo, eu era pregador, e aí cada domingo estava numa igreja e tal. E aí eu não estava, mas eu sabia que ele ia levar o professor e tal. E aí depois eu perguntei para ele no serviço, na segunda-feira, eu falei, Esteve, e aí, como é que foi? Ele falou assim, foi horrível. Eu falei, por quê? O cara que ele levou já tinha morado em 2, 3 países, já, né? O cara era um cara de nível terciário e tal, não sei o quê. E aí, pós-graduado e tal. E aí ele chegou lá, quando chegou lá o pastor, que era um bom pregador, nessa época o pastor lá chamava Adilson. E aí ele convidou um pregador, cara. Daqueles pregador que prega sobre águia. Vocês não sabem, mas teve uma época, antigamente, que estava na moda pregar sobre águia. O crente é uma águia. Porque a águia... Quem já ouviu pregação assim? Então estou em casa. Então, o crente, você é tipo uma águia. Então, a águia, quando ela fica velha, ela vai lá e rela o bico na pedra. Já ouviram essa história? A garra da águia, não sei o que lá, o diâmetro da asa da águia aberto, dá não sei quanto. O filhinho da águia, o filhote, quando nasce, fica dentro do ninho, aí ele vai ficando pesado, porque o ninho é de espinho, aí tem que voar, aí a águia joga ele, solta, depois não sei o que lá, e tal. E o cara ficou pregando isso aí, meu.
que você é uma águia, que a Bíblia diz que quem crê vai renovar como as águias, não sei o que lá, e receba o renovo, e não sei o que lá, você é uma águia, não sei o que lá. Aí terminou o trabalho, e aí o Estevão querendo matar o pregador, né? Tudo bem. Mas aí falou assim para o amigo dele: e aí, você gostou do culto, né? Primeira vez que o cara ia numa igreja evangélica. Aí ele, para surpresa, falou assim: gostei sim. Gostei. O cara manja de águia, hein? Cara, um monte de coisa que eu não sabia sobre águia, aprendi aí, meu. Caramba, é sempre assim? Não é, né? Não é, né? Tipo assim, ó, vem domingo que vem que vai ser sobre urso. Aí você vai saber tudo de urso. Aí no outro domingo sobre hipopótamo. Ah, você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Primeiro, a compreensão do Evangelho é a diferença entre um sucesso e um fracasso na evangelização. Então, se você está evangelizando alguém, fale alguma coisa do Evangelho simples, mas que ele entenda. Se ele entendeu, tá bom. Se ele entendeu o que você falou, deu para ele pegar, pronto, não precisa ser muito. Fale que ele é um pecador, se ele entender isso aí já tá bom. Fale que Jesus é o Salvador, se ele entender isso aí já tá bom. Não adianta querer ficar floreando, tal. Então, se preocupe com o básico do Evangelho. Fale direito. Prega direito, prega com responsabilidade. Prega com responsabilidade. Não adianta você chegar, pastor, eu cansei de ver gente assim. Então, pastor, estou evangelizando lá, o cara, não sei o que lá, ele é ateu. Aí eu já falei para ele do Hitler, eu já falei para ele do Valdez, já falei para ele, o que adianta? Do nazismo. Você foi chamado para falar de Hitler, de nazismo? Jesus morreu na cruz por causa disso aí? Não. Você tem uma oportunidade? Fale de Jesus Cristo. Fale o Evangelho. Fale o básico. Porque é assim, gente. Na experiência que a gente tem caminhando, na caminhada, o que eu percebo? Eu percebo que é o arroz com feijão que resolve. É o arroz com feijão que resolve. Não adianta você... Teve um irmão que falou o seguinte... É bom você ouvir aqueles pregadores que trazem um monte de coisa, blá, 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 mas é o arroz e feijão do pastor que alimenta a ovelha. Porque é ali que a gente aprende, velho. Você está entendendo? Então, hoje, as pessoas parecem que querem falar uma novidade. Parece que quer. Tipo assim, eu não posso chegar numa igreja, e olha que eu tenho uma agenda que vocês sabem, né? Não, de atender convite. Aí eu... Tem que chegar numa igreja, aqui é uma igreja que eu nunca vim. Aí eu vim hoje e falei assim, rapaz, o que eu falo aqui que ninguém nunca falou? Peraí, vocês estão rindo? Mas é assim que funciona. É assim que funciona. No nosso trabalho ali, a gente teve que ter uma editora, uma certa hora, para editar nossos produtos. E aí, eu tive a ideia, falei, já que tem uma editora, vamos começar a lançar livros de outros autores, não sei o que lá, porque a editora presta serviço só para a nossa faculdade. E aí, um dia um irmão falou assim, pastor, você lança livros? Eu lancei alguns, do Paulo Sérgio, foi o primeiro, depois do Marcelo, depois outros livros, o Ariovaldo Ramos, já teve livro com a gente. Beleza. E aí, pastor, eu queria ter uma reunião com o senhor, porque eu escrevi um livro, eu queria saber como é que funciona, tal. E eu, na época, não, vamos almoçar, vamos lá, não sei o que lá. Aí eu cheguei lá e ele falou assim, eu falei, você trouxe o material, alguma coisa? Era na época do disquete, que é um disquete. Ele falou, eu tenho um disquete, não sei o que está o livro. Você está rindo de quê? Sua mulher está rindo de quê, Jonas? Porque eu falei do disquete, né? Como ela chama? Ô Luana, quantos anos você tem? Você sabe o que é disquete, né, irmã? 30 anos, ela é do Sandy Júnior para cá. 30 anos é mais ou menos aí. Né?
Você sabe o que é disquete, não vem com palhaçada, não. E aí ele veio, né, com o negócio e o disquete, parecia que foi, tá aqui, pastor, aqui não sei o que lá, tal. Aí eu falei assim, não, legal, do que trata o livro? Do Apocalipse. Eu falei, opa, porque, né, falar do Apocalipse, tal. Ele falou assim, pastor, é um livro inovador. Eu falei, eu já me preocupo. Aí ele falou assim, não, porque eu trato coisas no livro aí que ninguém nunca falou. Eu peguei o disquete e devolvi para ele. Eu falei, então, não precisa mais. Aí ele falou assim, não, mas por quê? É inédito. Eu falei, meu irmão, a igreja tem 2000 anos. Se dentro desse disquete aqui tem alguma coisa do Apocalipse que ninguém nunca falou e que ninguém sabe, então é heresia. Porque tudo que a gente tem que saber, já sabe. Já está aí, já. Você pode ter organizado de um jeito diferente, tal. Pensa, lançou o livro ou não? Lógico que não. Lógico que não. Então se preocupe com o básico do Evangelho. Fale direito, mas fale a verdade. Vamos falar de evangelismo pessoal? Fale a verdade olhando no olho. Fale a verdade olhando no olho. Porque a gente, parece que com o tempo a gente esquece de como a gente se converteu. Sabe como que a gente se converteu? No básico, do rodapé do básico. Sabe por que eu não sei sua idade, sabe por que? Eu só sei da Luana agora. Sabe por que a gente se converteu? Porque a gente ouviu alguém falando que a nossa vida era incompatível com a santidade de Deus. E isso mexeu com a gente. E a gente falou assim, e agora? Falou, agora você tem que se entregar. A quem? A Jesus. Como? Dobra o teu joelho. Entrega a tua vida. Fala, Jesus, eu te aceito. Não foi assim? Então por que eu vou querer tratar assuntos? Vamos falar agora de Júpiter. Porque o Júpiter, eu não sei lá. Pelo amor de Deus. Depois chega um nível que, por exemplo, eu tô corrigindo um material que fala da natureza hipostática de Cristo. Beleza, eu trabalho com alta teologia. Talvez você nem sabe o que seja natureza hipostática de Jesus. Então chega numa hora que você tudo bem, tem os doutores, tem os professores, tem os mestres, e tal. Mas eu estou falando de pregar para uma pessoa. Eu estou falando de compartilhar com uma pessoa. Quantas vezes eu estou pregando e eu aqui mesmo na igreja, quer ver? O Ernesto, domingo, sei lá, quinta passada, chegou e falou, pastor, eu não sabia disso aí. Foi o senhor, Ernesto, que falou para mim? Quinta passada, foi. Eu não sabia disso aí. Eu falei, então valeu a pregação. Então valeu. Pronto, obrigado. É isso aí. Se eu falei alguma coisa que o irmão não sabia dentro do texto, que eu te mostrei dentro do evangelho, aí sim. Aí agora o irmão está sabendo. Tem mais. Então, não adianta inventar, não adianta querer falar. É no básico. Quando Jesus contou a parábola do semeador, na explicação da parábola que é mais importante, a versão de Jesus a respeito da parábola que ele mesmo ofereceu, duas partes falam sobre entendimento. O maligno e a falta de entendimento. Ouvindo o evangelho e não entendendo, quem vem? O maligno. Você parou para pensar nisso? Então prega direito. Fala a verdade. Um dos irmãos que mais conhecem Bíblia, na minha opinião, que eu conheço, é o professor Lucian Benigno. Lucian Benigno, da USP. O nome dele está em algumas Bíblias de vocês aí. Tradutor, tal. Hoje ele trabalha com a gente, cuida do site da faculdade. 25 anos como testemunha de Jeová. Professor de grego e de hebraico, sendo testemunho de Jeová. Olha, eu não vi, porque eu já conheci ele crente, mas eu conheço irmãos como Joaquim de Andrade, por exemplo, que já falou para mim, eu já perdi debate para o Luciano quando o Luciano era testemunho de Jeová. Estou falando de Joaquim de Andrade, um dos principais apologetas do Brasil, que teve aqui na Genuína, tempos atrás aqui, esse ano. Você está entendendo? O Lucian Benigno, para quem é crente da década de 80, ele ficava lá na Praça Ramos, em São Paulo, destruindo o pastor. Você está entendendo?
Como é que ele se converteu? No ponto de ônibus. Está lá no ponto de ônibus, ele estava andando com a maletinha dele, até hoje ele anda com a maleta, e na Bíblia, na maleta dele tem o texto grego e o texto hebraico. Sempre, o tempo todo. Onde ele vai, ele tem o texto grego e o texto hebraico. Ele não anda com a Bíblia em português, só o hebraico e grego. E aí, ele está indo para a casa dele com a maletinha de Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová tinha uma maletinha, né? Está indo para a casa dele, passou, tinha aquela fila no terminal, e a mulher falou assim para ele, moço, o senhor tem Jesus já? Sabe o que o cara debater com os grandes apologistas do Brasil e ganhar dos caras? E ele parar num ponto de ônibus, a mulher falou assim, o senhor tem Jesus? Ele olhou e falou assim, oi, você tem o quê? Tipo assim, você tem isqueiro. Parecia que a mulher falou assim, você tem um... O jeito que ela perguntou, ele falou, não, eu não fumo. Do que a senhora está falando? Não, o senhor já tem Jesus? Aí ele parou, segundo ele falando para mim, ele falou assim, eu nunca pensei que Jesus é uma coisa que eu tinha que ter. Eu, como testemunho de Jeová, se eu tenho Jesus, como é ter Jesus? Aí ela disse assim, o que você está fazendo agora? Aí ele falou, não, ficou meio ali tonto, né? Ela, panguando ali na frente, aí ele falou assim, o que você está fazendo agora? Eu falei, eu vou embora, minha casa e tal. Ela falou assim, eu estou indo na igreja, o senhor quer me acompanhar? Ele nunca tinha ido numa igreja evangélica. Quando ele chegou na igreja evangélica, que igreja que era? Assembleia. Senão não tem graça. Quando ele chegou lá, era culto do aniversário do pastor. Você sabe que o Testemunho de Jeová não comemora aniversário. Pensa na encrenca. Culto do aniversário do pastor. Aí ele chegou lá, todo mundo parabéns para o pastor, veio as criancinhas lá, o nosso pastor, só que lá. Ele ficou olhando aquilo tal. No domingo ele voltou. E quando ele voltou no domingo, o Ariel era bebê, que agora vai casar. O Ariel era bebê. O Ariel hoje estuda na USP. Aí, o Ariel bebê de 2 meses. Assim. Aí sentou lá no banco, mais ligeiro do que, né, Testemunho de Jeová, tal, barba preta. Né, tal, sentado lá no meio da assembleia e tal. E aí daqui a pouco o Ariel começou a queimar de febre. Aí, ficou, eles são branquinhos, ficou cor de rosa o menino, quente, sabe? Quente, suando a testa. A Roseli falou para ele, a gente tem que ir para o hospital, cara, não tem como ficar aqui. O Testemunho de Jeová não crê em cura, oração, nada disso aí. E aí, ele falou, então vamos. Aí eram umas 8h10, eles chegaram lá às 7 horas, não deu para ficar, e saíram para ir embora. O pastor levantou e pegou ele no corredor. Era aquelas igrejas assim, retângulo, né? Pegou ele lá fora. Falou para ele, onde você vai? Aí ele falou, pastor, eu não sabia se chamava de pastor na época. Ele falou, era a menina, não era eu não, era a Kátia. Falou, a Kátia, que é a mais velha, a menina está queimando de febre, eu vou procurar o pronto-socorro, ver, toma algum remédio, porque eu não tenho aqui o medidor, mas ela está, né, toda com febre e tal, virando o olho de febre. E aí o pastor falou assim, posso orar por ela? Ele ficou assim. E mais por educação, para não ficar chato, né? Ele falou, não, tudo bem, como que é isso aí? Aí ele falou, não, eu vou orar, tal, não sei o que lá. O Luciano contando para mim, ele falou assim, cara, eu achei que ele ia orar mesmo, mas ele não orou. Ele conversou com a doença. Eu nunca tinha visto isso. Ele colocou a mão na testa da menina e falou assim, espírito de enfermidade. Eu falei, você ficou com o olho desse tamanho, de medo já. Espírito de enfermidade, toda inflamação, não sei das quantas que passa por não sei aonde, não sei o que lá. Eu te ordeno agora. 1 minuto e pouco. Só que quando o pastor tirou a mão da criança, a criança estava fria já. Aí ele colocou a mão e falou, vê aí como é que ela está. Viu? Não está mais não. Falei, então volta para o culto. Voltou para o culto. Hoje é crente. O que foi do grego aí para convencer esse cara? Nada. E do hebraico? Nada. E do aramaico? Nada. E das filosofias do Platão, de não sei o que lá. Então não vamos inventar.
Você quer pregar para alguém? Pregue com simplicidade. Você quer levar o evangelho? Fale com simplicidade. Fale com simplicidade. Paulo diz o seguinte, Romanos capítulo 10, versículo 1, ele diz o seguinte: irmãos, o bom desejo do meu coração, presta atenção nesse texto. Irmãos, o bom desejo do meu coração e as minhas orações a Deus em favor de Israel é para que sejam salvos. Vai vendo. Quer dizer que na opinião de Paulo, os judeus nem são salvos. Porque você sabe que tem toda uma teologia judaica hoje dentro da igreja, que se o cara é judeu já é salvo, porque ele é o escolhido, não sei o que lá das quantas. Lê o texto. Eu estou citando certo que eu falei de cor? Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, tem outra versão que fala deles, mas é Israel. Não sei qual que está aí. E a minha súplica, a minha oração em favor de Israel é para que sejam salvos. Versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Zelo, outra versão, porém sem conhecimento. Zelo é uma coisa, conhecimento é outra coisa. Infelizmente o tempo é muito curto. Zelo sem conhecimento. O que é que o zelo sem conhecimento faz? O zelo sem conhecimento faz o que a gente está cansado de ver entre os religiosos. Tradições sendo mais importante do que doutrinas. Isso é zelo sem conhecimento. Eu ouvi de um pastor que ele foi mandado para uma congregaçãozinha lá no interiorzão, no sertão mesmo, do Goiás, né? Isso aí, década de 70 para 80. E ele compartilhando que tinha uma irmã muito temente a Deus e ela começou a faltar o culto. Naquela época de sítio, todo mundo mora em sítio, não tinha telefone, não tinha nada. E aí vão visitar a irmã fulana, ele fala lá o nome da irmã, eu não vou lembrar. E aí, Josina, o nome da irmã. Vamos lá visitar a irmã Josina, não sei o que e tal. E aí, um dia, ele falou, ele era um jovem pastor, né? Ele passou a mão na esposa, tal, vamos lá visitar. Chegou lá, na irmã Josina, fazia uns 2 semanas que ela não estava indo, culto nenhum. E aí ela ficou de cama e deu ferida nas costas dela, assim, perto do bumbum, quando fica só de cama, né, assim, aqui nas costas, e criou bicho, falta de asepsia, de cuidado, bicho da enfermidade, sabe, micróbios, coró, sei lá o nome que fala aqui. Aí, quando ele chegou lá na cozinha, ela estava sozinha. Quando ele chegou lá fora, ela estava sozinha. E aí ele falou, irmã Josina, tal. Ela falou, meu pastor, entra. Aí ele tinha mau cheiro na sala. Mau cheiro, assim, de coisa. E aí ela tentando levantar, se sentando na cama, não dava. Pastor, eu estou faltando no culto, né? Não sei o que, tal, mas é que a minha situação não está boa, tal. Naquela época ela recebia, agora o pessoal de 30 não vai lembrar. Ela recebia o FU Rural. Lembra do FU Rural? Que era para o pessoal que trabalhava no sítio, que era não sei o que lá, era uma ajuda do governo. Acho que do ano 80 para cá, não sei se acho que ainda tinha. Tem ainda FU Rural? Enfim. Aí ela recebia isso daí, que é um estilo de Bolsa Família, mas é para o pessoal do campo. Tipo assim, se fosse hoje, dá uns R$40 por mês. Ela vivia disso aí, entendeu? E aí ela falou assim, então, pastor, tal, eu não tendo o que comer, não tenho nada, tal. Ela, com um envelopinho assim, falou, pastor, está aqui o meu dízimo. Eu queria que o senhor orasse aqui para levar o meu dízimo. Aí ele falou, não, irmão, faz o seguinte, vamos pegar esse valor e pode comprar aí as coisas, e a igreja vai te ajudar. Ele falou, não, pastor, é o dízimo do senhor. É o dízimo do senhor, não posso mexer. Aí ele falou que diante daquele zelo, ele
orou ali e tal, pegou o envelope, falou, tá bom, irmão, está entregue seu dízimo. E lógico que depois ele mandou da igreja, sei lá, 10 vezes mais do que aquele valor em recurso lá para a irmã. Zelo sem conhecimento. Gente que nunca cortou o cabelo porque acredita. Não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Ninguém na Bíblia falou nada disso aí, mas ele acredita que se ela fizer isso, ela está em pecado diante de Deus. Zelo sem conhecimento. Agora eu digo para você o seguinte, que zelo sem conhecimento é ruim porque gera tradições, costumes, bobagens. Bobagens. Como, por exemplo, se a mulher pode usar uma calça comprida. Bobagem, não é. Tem calça que é muito escandalosa, como também tem vestido que é muito escandaloso, tem saia que é muito escandalosa. Então não vou gastar tempo aqui, a Bíblia não fala a respeito disso. E aí, zelo sem conhecimento cai nesse buraco. Só que eu digo para você que o zelo sem conhecimento é melhor do que o conhecimento sem zelo. Porque o conhecimento sem zelo é o relaxo. É quando o cara sabe e não faz nada. O zelo sem conhecimento, eu não sei. Mas eu guardo tudo, mesmo que eu não sei. Me falaram, o pastor falou que não pode ter barba, então não pode ter barba. Então eu não vou ter bigode. Então eu não vou cortar meu cabelo nunca. O zelo sem conhecimento. Porque a Bíblia não fala nada disso aí. Agora, o conhecimento sem zelo, irmão, é pecado. E é mais grave. Porque uma vez que você conhece, uma vez que você sabe, você tem agora responsabilidade diante de Deus. Amém, irmãos? Então, o segundo é busque conhecer o sentido da palavra de Deus. Não é só ler o texto. Busque conhecer. Hoje no rádio, eu estava recebendo hoje alguns irmãos, no começo do programa estava lá o pastor Paulo Lutero de Mello, que é filho do missionário Manuel de Mello, fundador do Brasil para Cristo, pastor do grande templo do Brasil para Cristo na Pompeia. E estava o pastor Paulo Sérgio Batista, um dos principais apologistas aí e tal, não sei o quê. E aí depois ele falou uma coisa que é interessante. Ele falou assim, eu nunca vi uma pessoa que tem conhecimento do nada. Do nada. Tipo assim, do nada, você lê um texto, ele fala assim, isso aí foi escrito no ano 470 a.C. Isso daí, no grego, quer dizer tal coisa. Isso daí, você está de brincadeira? Dá para acontecer isso aqui por intuição? Dá? Não. Dá para acontecer esse conhecimento em profundidade sem buscar? Não. Não. Só que o nosso problema é que nós somos uma geração de vagabundos espirituais. De gente que não quer buscar, que não quer ler, que não quer ferramenta para nada. Eu estava dando um exemplo esses dias, eu fui trocar um torneiro lá em casa, eu demorei quanto tempo, né? 1 hora. Mas vou te explicar por quê. Eu não tinha as ferramentas. Eu não tinha as ferramentas. Então, o máximo que eu tinha era um alicate. Só que o alicate, não dá para explicar. Aqui é a pia, aí tem a cuba da pia, certo? Atrás está a torneira, que entra dentro da pedra na pia e você tem que soltar por baixo. Só que lá o espaço é assim, ó. Se eu tivesse uma chave, eu colocava a chave e ia só soltando. Com o alicate, o negócio é grande, a porca da torneira é grande, o alicate tinha que entrar com a boca aberta. Aí quando ele entrava com a boca aberta, sobrava um dedo só para ele jogar. Você está entendendo? Eu fiquei olhando e falei, Vanessa, o que eu fui inventar? Porque eu já tinha tirado um, falei, agora já foi. Agora já foi. E a gente ia sair para algum lugar, não era? A gente ia sair para algum lugar, não lembro. Eu falei, rapaz, agora vai ter que ir até o fim. E aí eu demorei 1 hora, mais ou menos, de verdade, relógio, 1 hora, pronto, a torneira está pronta. Liga a torneira.
Aí ligou. Vê se esquenta. Esquentou. Falei, agora vai. Aí tal. Por que eu demorei tanto? Porque eu não tinha ferramenta. Quer entender? Tem que ter ferramenta. Tem que ter ferramenta. Se você tiver as ferramentas certas, para pesquisar, para cavar mais um pouco e tal. A internet ajuda, mas a internet é um jogo, é brincadeira. Então, é uma terra muito perigosa. Ajuda. Ajuda. Às vezes, quantas pessoas vieram perguntar para mim e falaram, entra no site tal, não sei o quê, vai te ajudar, não sei o que lá. Então, se você for guiado, se você for tutoriado, beleza. Então, tome cuidado. Eu queria me aprofundar no segundo ponto, mas não dá, infelizmente. Mas eu vou terminar contando uma historinha, que eu já contei para você, mas faz muito tempo, então de vez em quando eu conto a mesma história. Tinha um caipira, que ele morava na roça, num lugar que era cheio de plantação de cana. E ele cortava cana. Vocês sabem essa história? Não. Então ele cortava cana. E aí, um dia ele estava cortando cana, era crente, né? Tal, lá na igreja, muito religioso. Ele viu brilhar 3 letras no céu, V, um C e um C, VCC. Aí ele falou, ele entendeu e falou assim, Deus está me chamando para a obra. Deus está me chamando para a obra e tal. Foi lá e procurou o pastor, falou, pastor, Deus me deu uma visão. Ele falou, qual a visão? Ele falou, eu estava lá no canavial, apareceu lá, VCC. E o pastor falou, e agora? Ele falou, não, isso aí significa vai, Cristo chama. Então, é Deus me chamando para a obra, pastor. Você pode me mandar para pregar e tal, porque, enfim. Mas para pregar o evangelho tem que conhecer a Bíblia. E aí o pastor falou para ele, você conhece a Bíblia o bastante para você pregar o evangelho, para você pregar uma palavra? Hoje eu recebi um daqueles paquistaneses, também teve. Hoje foi o dia mundial de ter um monte de gente no programa. E aí estava aquele paquistanês que estava aqui com a gente, que a gente ajudou ele vir do Paquistão, lá a família e tal. E aí, ele estava tirando onda em português já. Aí eu falei para ele, mas alguém ouviu o programa hoje? Aí eu falei, se você está... Ele falou, não, eu já estou conseguindo pregar na igreja em português. Eu chego lá e já meto panda lá em português mesmo. Chego lá e falo até o fim. Eu falei, caramba. Aí o pastor falou, porque falta conhecimento, não é só da língua, mas das expressões. É complicado pregar em outra língua. E aí, o pastor falou assim para ele, mas você já conhece a Bíblia bastante para você pregar uma mensagem? Aí ele falou assim, não, claro que eu conheço. Aí ele falou assim, então qual parte da Bíblia você conhece? Aí ele falou, as parábolas de Jesus, especialmente a parábola do bom samaritano. Fala muito comigo essa palavra. Aí ele falou assim, então beleza, então conta aí. Então, conta para mim, vamos ver se dá para te enviar mesmo, como missionário, se o VCC, né? Vai, Cristo chama, vai funcionar para você. E aí ele começou a pregar, ele falou assim, descia certo, eu estou lendo aqui, porque a pregação está aqui. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu entre os salteadores, pastor. E ele disse, varões e irmãos, escutai-me, eu não tenho prata nem ouro, mas tudo que eu tenho, eu te dou. E entregou os seus bens. A um deu 5 talentos. A um deu 2. A outro deu 1. Cada um segundo a sua capacidade. E partindo dali, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E os corvos vieram alimentar, porque ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. E sucedeu que, indo ele andando, eis que um carro de fogo o ocultou à vista de todos, e a rainha de Sabá, vendo isso, disse, não me contaram nem a metade. Depois disso, ele foi até a casa de Jezabel, a mãe dos filhos de Zebedeu, e disse, mulher, tivesse 5 maridos, e o homem que agora tens não é teu marido. E olhando ao longe, viu Zaqueu, pendurado pelos cabelos numa árvore, e disse, desce daí, porque hoje eu almoçarei na tua casa. E veio Dalila, cortou os seus cabelos, e os restos que sobraram foram 12 cestos cheios, para alimentar a multidão. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Pois o vosso Pai Celestial sabe do que necessitar de todas as coisas.
E todos ouvindo isso se admiraram dessa doutrina e perguntaram: e na ressurreição de quem será essa mulher? Aí o caipira entusiasmado olhou para o pastor e falou: e aí? Eu estou pronto. O pastor falou: irmão, eu ouvi a palavra, mas eu acho que o irmão interpretou errado as letras. Lá não está escrito vai Cristo chama, lá está escrito vai cortar cana. Seu ministério não é isso daí, não. Então, irmãos, a gente tem que se preocupar no básico da fé. Você tem condições de evangelizar um doutor falando um pouquinho do grego e do hebraico? Manda ver. Você não tem? Fala que Jesus ama, fala que ele é pecador, fala que Jesus é salvador, mostra no texto bíblico, está vendo? Deus amou o mundo de tal maneira, não sei o que lá, porque isso, de verdade, é eficaz. Deus opera na simplicidade. E o entendimento, a compreensão da palavra, faz um teste. Vem alguém aqui, ou eu mesmo, começa a pregar e você perdeu o fio da meada. A pregação já não é mais interessante. Dá sono. Você não vê a hora passando, você não vê, a hora não vai, e não sei o quê. Porque você perdeu, porque você não está entendendo, ou então você não está interessado. Mas chega alguém, ou eu, ou outro aqui, começa a pregar, você começou ali entendendo a palavra, você vai até o fim. Às vezes, tem pregação minha que o Júnior prega. Não foi que teve o dia aí que ele teve, o Júnior foi pregar, não sei não, ele falou, vou falar, eu não lembro o que ele falou. Ele falou lá o tema até, que eu não lembro agora de cabeça. Hoje eu vou falar sobre não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, fiquei olhando. O fenômeno da coragem coletiva. Porque não sei o que lá para o grupo das crianças. Por quê? Porque ele ouviu, ele percebeu, ele entendeu, e aquilo guardou, ele entendeu. A diferença se funciona ou não funciona, não é se você falou bonito, não. É se o ouvinte entendeu. Se o ouvinte entendeu, você é um bom pregador. É por aí que a gente caminha. Deus abençoe vocês no nome precioso de Jesus.